Olá, amiguinhos! Sejam bem-vindos a mais uma historinha incrível. Hoje vamos viajar no tempo, lá para uma terra cheia de desertos e pirâmides, para conhecer um menino chamado José. Ele tinha um montão de irmãos, 11 para ser exato. José era o filho preferido do seu pai, Jacó. Um dia, Jacó deu a José um presente muito especial. Uma túnica linda, toda colorida, com mangas compridas. Era um casaco tão bonito que parecia um arco-íris. José ficou super feliz e usava sua túnica para todo lado. Mas, sabe, os irmãos de José não ficaram muito felizes com isso. Eles sentiram um pouquinho de ciúmes, porque o pai parecia gostar mais de José. E para complicar um pouco as coisas, José começou a ter uns sonhos bem diferentes. E ele adorava contar esses sonhos para todo mundo. Numa manhã, José acordou todo animado e foi correndo falar com seus irmãos. Ei, pessoal, escutem o sonho que eu tive essa noite. A gente estava no campo amarrando feixes de trigo. De repente, o meu feixe ficou de pé, bem retinho. E os feixes de vocês ficaram em volta do meu e se curvaram diante dele. Os irmãos de José se olharam com cara de bravos. O quê? Você acha que vai ser nosso rei? Que a gente vai se curvar para você? Eles ficaram ainda mais irritados com José depois desse sonho. Eles já tinham ciúmes da túnica e agora, com esse sonho, a situação piorou. Mas não parou por aí. Pouco tempo depois, José teve outro sonho ainda mais espetacular. Ele contou de novo para seus irmãos e dessa vez para o seu pai também. Pai, irmãos, eu sonhei de novo. Desta vez eu vi o sol, a lua e 11 estrelas, e todos eles se curvavam diante de mim. Agora, até o pai de José, Jacó, achou estranho. Ele disse: José, que sonho é esse? Você acha que eu, sua mãe e seus irmãos vamos todos nos curvar para você? Mesmo achando o sonho esquisito, Jacó guardou aquelas palavras no coração, pensando no que poderiam significar. Já os irmãos, eles ficaram com mais raiva e inveja ainda. Para eles, José estava se achando o máximo. Um dia, os irmãos de José foram para bem longe, para um lugar chamado Siquém, para cuidar das ovelhas do pai. Depois de um tempo, Jacó chamou José e disse: Filho, vá ver se seus irmãos estão bem e se as ovelhas também estão bem, e depois volte para me contar. José, obediente como sempre, vestiu sua túnica colorida e partiu. José andou, mas não encontrava seus irmãos. Um homem o encontrou perdido no campo e perguntou o que ele procurava. Estou procurando meus irmãos, disse José. O homem respondeu: Eu ouvi eles dizendo que iam para Dotã. Então, José continuou sua jornada até Dotã. Lá de longe, os irmãos viram José se aproximando. E quando viram aquela túnica colorida, a raiva deles cresceu. Um disse para o outro: Lá vem o sonhador. Vamos nos livrar dele. A gente joga ele no poço vazio e diz para o nosso pai que um animal selvagem o comeu. Aí, vamos ver o que acontece com os sonhos dele. Mas um dos irmãos, o mais velho chamado Rubem, não gostou da ideia de machucar José. Ele disse: Não vamos fazer isso. Vamos só jogá-lo no poço, mas sem machucá-lo. O plano de Rubem era voltar mais tarde, escondido, para salvar José e levá-lo de volta para o pai. Quando José chegou perto, todo feliz em ver seus irmãos, eles o agarraram, tiraram dele sua linda túnica colorida e, sem dó, o jogaram dentro de um poço seco e escuro. Imagina o susto do José. Ele ficou lá, sozinho, pedindo ajuda, mas seus irmãos nem ligaram. Eles simplesmente sentaram para comer, como se nada tivesse acontecido. Enquanto comiam, um dos irmãos, Judá, teve outra ideia. Ele viu uma caravana de comerciantes se aproximando, que estavam indo para o Egito. Judá disse: Ei, pessoal, o que a gente ganha deixando nosso irmão aqui para morrer? É melhor a gente vendê-lo para esses comerciantes. Pelo menos a gente ganha um dinheirinho e não sujamos nossas mãos. Os outros irmãos concordaram. Era um plano que parecia melhor para eles. Então, quando os comerciantes passaram, eles tiraram José do poço e o venderam como se fosse uma mercadoria por 20 moedas de prata. E assim, o jovem José foi levado para uma terra distante, o Egito, como escravo, sozinho e longe de casa. Mais tarde, quando Rubem voltou escondido para salvar José, olhou para o poço e... Cadê o José? Ele não estava mais lá. Rubem ficou desesperado, rasgou suas roupas de tristeza e correu para contar aos outros. O menino sumiu! E agora, o que eu vou fazer? Para esconder o que fizeram, os irmãos pegaram a túnica colorida de José, mataram um cabrito e sujaram a túnica com o sangue do animal. Levaram a túnica para o pai e disseram, com a maior cara de pau: Pai,
achamos isso. Veja se não é a túnica do seu filho. Jacó reconheceu a túnica na hora. Seu coração se partiu em 1000 pedaços. Ele chorou e gritou: é a túnica do meu filho. Com certeza um animal feroz o devorou. Meu querido José foi despedaçado. Jacó ficou tão, mas tão triste que ninguém conseguia consolá-lo. Ele chorou por seu filho por muitos e muitos dias, pensando que José estava morto. Enquanto isso, no Egito, José foi vendido a um homem muito importante, chamado Potifar, que era o capitão da guarda do faraó, o rei do Egito. E aqui, amiguinhos, a gente pode pensar que a história de José acabou de um jeito muito triste. Longe da família, escravo numa terra estranha. Parecia o fim. Mas essa é a parte mais legal da história. Mesmo nos momentos mais difíceis, Deus estava com José. E aqueles sonhos que pareciam ter causado toda essa confusão ainda tinham um propósito muito especial. O que os irmãos José fizeram foi muito errado, mas Deus usou até essa maldade para fazer algo maravilhoso no futuro. A história de José não termina aqui no poço, nem como escravo. Essa é apenas uma parte da sua jornada. Ele ainda vai passar por muitas outras aventuras e desafios no Egito. Mas ele vai aprender a confiar em Deus e Deus vai transformá-lo num homem muito importante, que vai salvar não apenas sua família, mas um povo inteiro da fome. E sabe aqueles sonhos sobre os feixes de trigo e as estrelas se curvando? Anos e anos depois, eles se tornaram realidade, de um jeito que ninguém esperava. A vida de José nos ensina que, mesmo quando coisas ruins acontecem e a gente não entende o porquê, Deus tem um plano e está sempre cuidando de nós. Então, da próxima vez que você tiver um sonho ou quando passar por uma situação difícil, lembre-se de você, lembre-se de sua túnica colorida, de seus sonhos estranhos e, principalmente, de sua fé. Confie que, assim como Deus cuidou de José, Ele também cuida de você em cada passo do caminho. Gostaram da historinha de hoje? A jornada de José está só começando. Se você quer saber o que aconteceu com ele no Egito, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado por assistir e até a próxima aventura. Tchau, tchau!